Hoje nós vamos ouvir a professora Cristiana Bastos, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, doutora em Antropologia pela City University of New York. Obrigada. O título é Tristes Trópicos e Alegres Lusotropicalismos, Notas de Viagem enquanto Prototeorias, em Lévi-Strauss e Gilberto Freire. E vai ser basicamente a comparação, embora não a comparação em termos literários, mas a comparação de pontos de vista nas obras Tristes Trópicos e na Aventura e Rotina de Gilberto Freire. Detesto as viagens e os viajantes. Usa Lévi-Strauss para abrir o seu próprio livro de viagens e reflexões de viajante, a que chamou Tristes Trópicos. Publicado originalmente em 1955 e sujeito a um sem número de posteriores reedições e traduções, Tristes Trópicos viria a ser o best-seller da antropologia europeia. É glorificado pelo Bataille no comentário da primeira edição portuguesa e este sentimento é partilhado por gerações inteiras de antropólogos e não antropólogos que nesta obra viram não apenas um invulgar produto literário, mas também um instrumento de ampliação de consciência e transformação da prática. A nota de paradoxo inicial, que tem como efeito amarrar para sempre o leitor ao texto, não se trata apenas de um artifício literário. Ela revela também um distanciamento e desprendimento que o autor vai assumindo ao longo deste livro e que caracteriza muitos outros elementos do conjunto da sua obra e da sua contribuição teórica. É o regard éloigné que para Lévi-Strauss funda a antropologia e a acompanha tanto na prática do terreno como na reflexão teórica, que servirá também para título de uma das suas posteriores coletâneas, o regard éloigné. Esse olhar distante aparece ainda com mais clareza, na minha opinião, num conjunto de documentários que o autor manteve mais ou menos escondidos durante todos estes anos, precariamente feitos durante as explorações que o levaram ao Mato Grosso, as mesmas que reportam Tristes Trópicos. As famosas explorações com que lhe acenara ser Istanbul League como incentivo para integrar a missão científica francesa que ao tempo ajudou a lançar a Universidade de São Paulo. Dada a realidade geográfica do Brasil, bem distante da mescla que a europeus tudo aproxima, tais incursões nunca poderiam dar-se em fins de semana, como tinha sido prometido, mas criaram um coroado de fim de estadia para o jovem Lévi-Strauss em terras brasileiras, proporcionando um contato direto com povos autóctones do continente americano e acabando por constituir a quase totalidade do trabalho de campo deste antropólogo de sofá, para usar uma tradição literal da expressão inglesa aplicada aos pré-malinowskianos, ou armchair anthropologist, e que é a configuração que ele veio a ter ao longo da vida. Os documentários a que me refiro e que tive a oportunidade de ver numa sessão especial dos Anthology Film Archives em Nova York revelam uma câmara tímida, distante, estetizante, talvez mesmo nas raias da misantropia. O estilo diverge completamente do que então já circulava, com bem-sucedida aproximação cinematográfica aos povos ditos primitivos. Eram os documentários etnográficos, com elementos de ficcionalização, realizados por Robert Flaherty, que incluíam o popular Nanook, o Esquimó, a sua contrapartida tropical Mohana dos Mares do Sul, na Polinésia, ou o vívido retrato da vida entre os pescadores do Atlântico Norte, conseguido em O Homem da Arã. Enquanto os filmes de Flaherty entreteciam a etnografia e aspectos intimistas dos personagens, humanizando-as e trazendo-as para junto do observador, nos filmes que Lévi-Strauss trouxe do Mato Grosso, as pessoas desaparecem enquanto possíveis personagens, ou caracteres humanos com vidas individuais, rostos, nomes. Tornam-se apenas suporte de algo mais vasto e abstrato. Os seres humanos são executantes de peças de cerâmica e motivos decorativos onde as oposições cristalizam. São as obreiras da arquitetura indígena, os intervenientes nos complexos sistemas de trocas e posicionamentos que constituem os sistemas de parentesco e aliança. Aliás, um dos pontos altos da teorização do autor. Caduveu, Nambiquara, Bororo são porventura membros dos grupos humanos que este visita no interior do Brasil, que os nomes associados a decorações de corpo ou formas de organização social por metades em oposição. Ao longo destes trópicos, Lévi-Strauss partilha connosco a sua paixão pela antropologia enquanto projeto intelectual que busca na etnografia os seus materiais de pensamento, mas não se confunde com esta, e muito menos se deixa apaixonar pela sua prática. Com desdém e autodistância, o autor refere as atribulações dos antropólogos no terreno como o contrário do prazer e da aventura, e a própria viagem como uma tormenta que, em vez de trazer visões luxuriantes e alimentos da alma, traz paisagens de decadência e morbidez. Visões que o levam a afirmar-se contra o movimento homogeneizante em que o mundo, em meados do século XX, parecia mover-se, e que hoje alguns entendem por globalização.
Tristes Trópicos é assim também um lamento, aquilo que o próprio título contém, e um jogar. É um jogar de antropólogo enquanto escritor, enquanto narrador de viagens que, ao promover a sua própria autorridicularização na primeira linha, cria um efeito de imunidade para todo o texto, que nos é apresentado à lei de um manifesto que está para lá do etnocentrismo vulgar e, por definição, assente no universalizante relativismo. Mas este manifesto está datado e marcado. Será que passaria nos exames do politicamente correto dos dias de hoje? Há que pensá-lo, antes de mais, como um jogar de época. É como uma reflexão do momento, uma componente só parcialmente refratária da consciência e mitologias coloniais de uma Europa que produz o tropo tropical e o coloca na distância segura da separação geográfica, dos destinos apartados e nas possibilidades históricas de significado oposto, mas de posição relativa coincidente, de espaços de novo mundo de rendição e de aventura ou de suplício do europeu civilizador. Um tropo que encontramos em Kipling, Ferreira de Castro, Blixen, Conrad e muitos mais na literatura de trópicos e selvas, da alteridade que constrói relacionalmente o sujeito. Algo que Lévi-Strauss teorizará e legará para a antropologia e de que alguns desenvolvimentos enquanto disciplina se traduziram apenas na depuração, até ao esgotamento, do modelo de alteridade como constitutivo da cultura, da sociedade, da humanidade. Pensemos assim como um jogar de época para o livro de Lévi-Strauss, Tristes Trópicos, feito sobre memórias e reflexões em cima das viagens ao interior do Brasil que pôde efetuar na sequência da sua estadia enquanto jovem antropólogo europeu na muito jovem Universidade de São Paulo, nos anos 30. Tristes Trópicos leva-nos a visitar os Bororo, Nambiquara e Cadoveu com pequenas incursões às paisagens trazidas à memória bricolese do autor e deixa-nos com um legado artístico. Elaborado sobre um tema estruturante da época, a alteridade. É a alteridade do nós e do eles, em que eles são, com pequenas variações, o hemisfério sul, os povos colonizados e, lembremos que ao tempo não se usava ainda terceiro mundo e muito menos em vias de desenvolvimento, era prosaicamente, em sintonia como um dos importantes tropos da cultura ocidental, uma espécie de orientalismo proletário primitivo, os trópicos. Durante décadas, Trópicos serviu ao europeu para receptáculo de tudo o que era exotismo e estranheza, como que no orientalismo de norte para sul, só que neste caso com conotações vincadamente negativas. Em várias épocas aparece-nos tropical não apenas como sinónimo de exótico e curiosamente diferente, mas também trazendo colado a si os estigmas das febres palustres, o degredo, a decadência, a negação da saúde, da economia, da indústria, da agricultura, do comércio, enfim, da civilização. O antro do primitivismo e da não-civilização, portanto. É contra este fundo de depreciação, explícita ou implícita, da instância Trópicos, que devemos examinar o trabalho de Gilberto Freire e a sua apreciação exaltada e quase obsessiva de todos os aspectos do tropical. Vamos apresentá-lo através de uma obra que antecede, em 2 anos, a publicação de Tristes Trópicos. Trata-se de Aventura e Rotina, de 1953, também uma compilação de notas de viagem. O livro tem a forma de um diário que relata o cotidiano e transcreve as reflexões do antropólogo pernambucano em terras portuguesas e sob administração portuguesa. Então, do Minho ao Algarve, Madeira, Cabo Verde, Guiné, Angola, Moçambique e Goa, ao longo dos anos de 1951 e 52. Longe de ter sido um best-seller ou sequer uma das obras de relevo do autor de Casa Grande e Senzala, o livro Aventura e Rotina é notável pelo que nos aparece ser o total contraponto de Tristes Trópicos. Uma análise comparada permite-nos explorar o significado destas obras para além do que cada uma, isoladamente, nos poderia trazer. Se Tristes Trópicos pode ser visto como um jogar emitido a partir do centro da civilização europeia, por um sábio francês imbuído da missão de ajudar a civilizar os trópicos e as suas gentes, e está construído em cima da noção de alteridade que fundaria e definiria a condição humana, já Aventura e Rotina surge-nos como o enaltecimento da possibilidade de ultrapassar essa alteridade e contradição, dualismo ou oposição. Dito de outra maneira, o tema da oposição de contrários aparece-nos com funções inversas nos dois autores, e nestas duas obras em particular.
Em Lévi-Strauss é o elemento nuclear que funda e estrutura a realidade e o que dá estabilidade à elaboração teórica deste autor. Em Gilberto Freire é precisamente o ponto a ultrapassar e a negar, reiterando a sua obra a todo momento as virtudes dos povos que conseguiram ultrapassar distâncias e contrastes. Note-se que não estou a sugerir que se veja a posição de Freire como uma resposta consciente à posição de Lévi-Strauss. Não é um diálogo de obras ou autores que aqui está em causa, mas o paralelismo e contraste entre duas perspectivas que emanam de diferentes situações das assimetrias no mundo. Freire, numa língua não hegemónica e partindo do hemisfério dominado, propõe uma visão do mundo que contradiz tudo e todos. Os trópicos não seriam periferias tristes e marginais, como é insinuado na obra de Lévi-Strauss e na visão do mundo que lhe está subjacente e que ele apenas explicita. Para Freire, os trópicos são o lugar por excelência onde desabrocha uma civilização não apenas diferente e original, mas em muitos aspectos mais humana e universalista. E mais ainda, nos espaços tocados por aqueles que o autor enaltece como tendo o verdadeiro destino tropicalista, que seriam os portugueses. Freire toma para si a missão de louvar a ambos, espaços tropicais e civilização lusa, sintetizados no lusotropicalismo. O enaltecimento da vocação tropicalista dos portugueses, considerado incomparável à de quaisquer outros colonizadores, vai prolongar-se em Freire num programa de construção teórica que conduz com as credenciais de cientista social. E cito agora: se o português, do Aventura e Rotina, páginas 217 e 18, se o português nem sempre vem adotando, em suas relações com os negros animistas da África, ao procurar atraí-los ao cristianismo e à cultura lusitana, cultura considerada sociologicamente talvez mais cristocêntrica que qualquer outra das europeias, as normas europeias de cultura de comportamento imperial é que, do seu contato com os árabes, parece ter absorvido modos maometanos de tratar com as populações primitivas e pagãs, donde o muito que há de sociologicamente maometano neste aspecto da cultura portugueses e espanhóis na África e na América. É ponto que merece ser considerado de maneira essencialíssima, especialíssima, e para o qual me sinto atraído desde há longos anos, desde os dias em que, ainda vivo, o meu velho mestre, o antropólogo de formação alemã Franz Boas, animou-me a estudá-lo com toda a intensidade que me fosse possível. Mas sem um conhecimento direto da África, pareceu-me impossível tal estudo, mesmo superficial. Impossível qualquer ousadia de interpretação, como a que agora me aventuro a esboçar, não aqui mas noutras páginas, inspiradas e informadas pelo meu contato com a Guiné e com outras áreas da África, ao mesmo tempo islamizadas e lusitanizadas ou cristianizadas. A introdução ao volume, companheiro deste, intitulado Um Brasileiro em Terras Portuguesas, Introdução a uma possível lusotropicologia. Só como nota, esse livro foi publicado ao mesmo tempo que Aventura e Rotina. E cita ainda Gilberto Freire, do mesmo Aventura e Rotina. É pena que o português venha ultimamente retrocedendo nesta sua coragem de ser sociologicamente mais cristocêntrico que etnocêntrico em sua cultura, a expansão na África, para imitar os ingleses, ou franceses, ou belgas, tantos dos quais desejariam ser como o português em suas relações com os negros. Um europeu capaz de deseuropeizar-se para conservar-se da Europa apenas pelas formas sociologicamente cristãs do seu comportamento, capaz de misturar-se com os africanos, de casar com mulheres africanas, de adotar valores africanos de cultura. Fim de citação a Gilberto Freire, Aventura e Rotina, página 218. É assim, no mundo de colonização portuguesa, o mundo lusotropical, que Freire via a mais acabada versão da possibilidade de ultrapassar os contrários e as contradições, de negar a alteridade que funda a percepção do mundo levi-straussiana. Enaltecendo a colonização portuguesa, Freire é rapidamente adotado pelo regime de Salazar, pela ditadura de Salazar, atenção, estamos nos anos 30, 40 e 50. Depois da Segunda Guerra, quando os impérios coloniais europeus entram em colapso e o mundo português não tem parceiros nem apoios internacionais, mais que nunca se torna importante e útil a produção literária e teórica do autor Gilberto Freire. Em 1951, Freire é convidado pelo regime de Salazar a viajar pelo Império e a escrever as suas impressões. Tendo recusado por 2 vezes tal convite, Gilberto Freire declara-se incapaz de resistir a um terceiro, que só lamenta não ter feito 20 anos antes, quando a energia juvenil lhe permitiria percorrer os espaços lusos que veio a descrever nas 2 obras coevas, Um Brasileiro em Terras Portuguesas e Aventura e Rotina. Aquela procedendo a um esforço de sistematização
é esta com a forma mais livre da narrativa de viagem. Em ambas tenta demarcar-se do vínculo demasiado óbvio do regime português. E diz ele, logo na página 5 da Aventura e Rotina, do ministro do ultramar é que me veio o convite para que, de volta da França, para de volta da França demorar-me em Portugal. E de Portugal ir ao ultramar português, numa viagem que ele deseja que dure um ano. Seu empenho é que eu percorra o ultramar português com os olhos de homem de estudo, com olhos livremente críticos, que veja da África, do Oriente, das ilhas, os defeitos e não apenas as virtudes. E diz mais tarde, na página 11, o convite recebido por mim do ministro do ultramar não poderia ser mais nitidamente apolítico, nem mais nitidamente apolítica poderia ter sido minha resposta a esse convite excepcional que de início me colocou na situação de homem de estudo, a quem se pediu que visse o ultramar português com inteira independência e até com olhos sociologicamente clínicos. Em Um Brasileiro em Terras Portuguesas, para reforçar o argumento, nota que também é convidado pelos governos da União Indiana e da União Soviética, fazendo desses convites a prova de que não está conotado com uma ideologia política em particular. Em Aventura e Rotina, por entre os inúmeros elogios aos sistemas práticos e práticas encontrados entre os portugueses nos trópicos, tece um ou outro comentário laudatório a elementos do sistema russo relativamente à interação com outros povos. E com isso ele pretendia provar que era apolítico ou não conotado politicamente. Gilberto Freixo estava há anos empenhado em assinalar, descrever e explicar as características especiais do complexo cultural que culmina no Brasil, mas tem a sua origem na colonização portuguesa e no entretecimento com povos e elementos culturais africanos. Como se sabe de Casa Grande e Senzala, até o sistema escravista e racista da plantação do Nordeste brasileiro pode ser apresentado como um sistema de suaves interações e transações entre géneros e raças, temperado num familismo amigável e em laços afetivos que perdurariam e valeriam mais que os potenciais conflitos da contradição social. Uma espécie de quadro dourado de afetos e cotidianos que teria sido originado do triângulo Europa-África-Novo Mundo, quando o elemento Europa do triângulo correspondesse a Portugal e o Novo Mundo ao Brasil. Por detrás desta teorização está uma crítica sistemática ao modo de colonização de ingleses e belgas, apontados como a prática, por excelência, do racismo e da discriminação segregativa, e dos quais, aliás, os portugueses até estariam a colher maus exemplos de que deveriam redimir-se, resgatando os seus próprios exemplos de mistura e hibridização, os quais Freire observa a todos os níveis. Em Lisboa, por exemplo, tinha observado que, cito, este jardim do ultramar é uma miniatura do que o português realizou em escala monumental. Nada menos do que uma revolução cultural, nada menos do que uma revolução no plano da sociologia da vida vegetal, que, sob a ação lusitana, sofreu nos séculos XV, XVI e XVII experiências mais ousadas de transplantação que as russas ou soviéticas de hoje, de hibridação. Algumas ilustram magnificamente processos não só de invasão, sucessão, recessão, como até de hibridização, através da transplantação triunfal de valores asiáticos para a América ou de valores americanos para a África e africanos para a Europa. Novos ajustamentos ecológicos foram conseguidos. É certo que quase sempre tiveram nessas aventuras de transplantação a favorecê-las, no sentido como que pan-tropical da vida, que foi de início e continua hoje, o principal na atividade portuguesa do ultramar. Isto é do Aventura e Rotina, páginas 19 e 20. Citando ainda, do mesmo livro, o português criando um mundo novo, não só na América como na Ásia, na África e até na Oceania, fez desse mundo, sob todos os aspectos, uma combinação de diversidade com unidade. E o que fez com as plantas, fez sempre possível com os animais e com os homens. Introduziu na América a galinha de Angola e em Portugal o peru da América. Não obrigou os homens a pertencerem rigidamente a esta ou aquela religião sob o domínio português. Abriu ao desenvolvimento da vida o seu esforço, todo o povo, todo o novo mundo criado por Portugal. Deslocou, um tanto cruelmente, africanos para a América, dentro do critério de que continuavam a viver no centro do mundo português e sob proteção, nem sempre efetiva, do mesmo rei e da mesma lei. Atraiu indianos à Europa. Levou brasileiros ao Oriente e orientais ao Brasil. Isto é da página 309 da Aventura e Rotina. E assim se descreve o tráfico de escravos como, enfim, um tanto cruel, mas pouco mais se acrescenta. Perdoe-me o comentário.
É em Goa, visitada pela primeira vez, durante a viagem que dá origem à aventura e rotina, que Freire exulta com a percepção que não são apenas elementos africanos e portugueses que vieram construir o Brasil, mas também o Oriente foi trazido via Portugal para o Brasil, tendo incorporado não só a caja, a sopa de galinha e as redes, mas as varandas, os telhados, a arquitetura. Portugal seria como que um misturador de elementos e um distribuidor da nova mistura. Literalmente, o próprio Freire afirma que o Brasil recebeu do Oriente, já mastigado e em papa. Eu estou a pensar Portugal como uma centrifugadora, uma misturadora que dá os produtos já feitos, e era essa imagem que ele usava, já mastigada em papa. Olha só, cito: as primeiras aventuras lusitanas de contato com o Oriente, aventuras que o colonizador português se enriquece para melhor colonizar o Brasil, do mesmo modo que se enriquecera para a colonização da América tropical no Algarve, aclimatando-se na Madeira e aí criando a cana-do-açúcar, misturando-se com flamingos dos Açores e com africanos em Cabo Verde. O Brasil lucrou, de certo, em ter sido a princípio desprezado por Portugal, enquanto toda a fidalguia, todo o valor, toda a argócia portuguesa era pouca para cuidar da Índia ou do Oriente, para absorver, triturando as experiências, orientalismos que os brasileiros depois assimilavam já sob a forma de papa ou creme cultural. Aventura e Rotina, página 252. Do conjunto da obra, se vê que Goa marcou profundamente este autor. Ele fascina-se com a diversidade étnica da Guiné, onde vê grupos apolíneos e dionisíacos. Teoriza em Cabo Verde, onde observa exemplos eugénicos e cacogénicos da miscigenação, e onde observa também o processo pelo qual europeus, não portugueses, imitam estes na sua atividade miscigenativa. Raciocina em Angola, que compara ao Brasil, ama e admira em Moçambique, mas em Goa exulta. É aí também que formula o lusotropicalismo como teoria, e o divulga em apresentação pública. No Instituto de Goa, o editor de Aventura e Rotina conta-nos que é no Instituto de Goa, na Índia, que esboça em 1951 a sua tese de lusotropicalismo, em que apresenta sugestões para a criação de uma nova ciência, a tropicologia, que se particularizaria numa lusotropicologia, e a sugestão foi desenvolvida no livro Brasileiro em Terras Portuguesas, de 1953, e que em 1957 recebeu os aplausos dos antropólogos, sociólogos, economistas, juristas e geógrafos reunidos em conclave em Lisboa pelo Instituto Internacional das Civilizações Diferentes, com sede na Bélgica. Isto é na página 11 da nota de editor do Aventura e Rotina. Por um conjunto de razões, este autor dedica-se a demonstrar que a colonização de matriz portuguesa é não apenas diferente, ou seria não apenas diferente, mas mais humana e civilizadora de qualquer outra, tendo dado melhores frutos, como o Brasil, e porventura as outras então colónias portuguesas, melhores gentes, melhores costumes. Só os outros é que não o viam. E cabia agora a Freire, que não apenas era um homem de letras da elite pernambucana, mas um cientista social moderno, que estudara com o pioneiro da antropologia americana, Franz Boas, na Universidade de Colômbia. Caberia então a Freire fazer a sua demonstração com base em pesquisas empíricas e elaborações teóricas. Os motivos para o empenho de Gilberto Freire na definição do lusotropicalismo são complexos e não serão plenamente dissecados aqui. Proveniente das elites pernambucanas, Freire não se teria dado conta da sua própria condição de pertencente a uma periferia subalterna até ter estudado na Colômbia, onde, apontam alguns autores, como Castro Santos, foi em certa ocasião tomado como não branco, como genérico ser dos trópicos e do que viria a ser chamado mais tarde Terceiro Mundo. Segundo esta perspectiva, a sua elaboração do lusotropicalismo e o enaltecimento da originalidade das culturas lusófonas seria uma resposta a tal primordial afronta. De uma outra forma, poderia ver-se a posição de Freire em oposição ao que apontamos ser para a posição de chegar de época de Lévi-Strauss, como se nos dissesse: os trópicos sou eu, os trópicos não são o outro, não são a autoridade, mas somos nós, e nós não temos nem queremos ter um outro. Nós somos tudo e todos,
ultrapassamos essa oposição. Quaisquer que tenham sido os motivos psicobiográficos e sociobiográficos de Freire, este empenhou-se quase integralmente na celebração do lusotropicalismo, elaborou-a enquanto teoria, arranjou seguidores, entre os quais se conta o regime de Salazar, em Portugal. E agora cito da nota do editor da Aventura e Rotina: as ciências propostas por Gilberto Freire para o estudo sistemático de desenvolvimentos humanos, principalmente os ibéricos, a tropicologia, hispanotropicologia, lusotropicologia, começaram a consolidar-se, já havendo uma divisão de antropologia tropical no Instituto de Ciências do Homem da Universidade do Recife, uma cátedra de antropologia tropical no Instituto de Altos Estudos Ultramarinos, em Lisboa, e um plano metodológico do professor de metodologia do Liceu Normal de Lisboa para sistematizar o ensino da história ministrado aos futuros professores do ensino secundário de Portugal, segundo a orientação gilbertiana, isto é, eurotropical. Página 14 da introdução. Segundo Freire, que nos dá alguns sinais de se querer manter independente e de se querer demarcar da política, não era só o regime que o seguia, mas também os diversos intelectuais portugueses, de Adriano Moreira a Jorge Dias, de Almarindo Lessa a Orlando Ribeiro e Henrique de Barros, unidos pelo interesse de pesquisa sobre as formas de vida nos trópicos de influência portuguesa. Bastava estar dedicado a qualquer questões dos trópicos, fosse habitação, agricultura, saúde, etc., para ser qualificado como potencial lusotropicalista. É meu argumento que, se quisermos entender certos aspectos da cultura portuguesa e das culturas de língua portuguesa, não apenas no passado, mas nos nossos dias, há que ter presente a influência que o pensamento elaborado e expresso por Freire teve na consolidação de uma ideologia que em muito se confunde com a própria autoimagem de Portugal. Uma ideologia que serviu para justificar a persistência do sistema colonial português para além da Segunda Guerra, para além dos movimentos nacionalistas africanos que tiveram como resposta uma guerra longa e onerosa, e para além do isolamento a que Portugal foi votado em círculos internacionais na época. Uma ideologia que, com a súbita mudança de regime nos anos 70 e o rápido desfecho da questão colonial, ficou trancada no silêncio da repressão, mas não desapareceu, nem foi tratada, nem sujeita à terapia coletiva que é a discussão destes temas. Uma ideologia que persistiu, para além da brutal contradição evidenciada pelas práticas, como acontece nas representações do não-racismo dos portugueses, que se estendeu também ao Brasil como um todo. Há que revisitar Freire, sem dúvida, para analisar a formação dessa ideologia que passa por cultura e nos aparece a todo momento. Parece-nos oportuno tomar como auxiliar de pesquisa a contraposição da obra de viagens de Freire, enaltecendo os trópicos de língua portuguesa, com a obra de viagens de Lévi-Strauss, lamentando a condição dos trópicos. Os dois autores escrevem a partir de perspectivas estruturais ou situacionais muito diferentes. Enquanto Lévi-Strauss epitomiza a visão hegemónica da época, Freire faz tudo para criar uma teoria alternativa. Nesta retrospectiva há que remontar aos trabalhos iniciais de Freire, que incluem Casa Grande e Senzala e Sobrados e Mocambos, cujo valor bibliográfico é indiscutível. Tendo buscado inicialmente materiais do que lhe era familiar, o antropólogo pernambucano propusera uma visão da cultura do latifúndio escravagista nordestino como uma originalidade onde os afetos atravessariam e sobrepor-se-iam às linhas de raça e preconceito. Casa Grande é uma ideologia ao trânsito afetivo entre servos e patrões, do tráfico sexual entre senhores e escravas, da harmonia trazida pelo conjunto, pensado em termos inteligíveis apenas à luz do seu treino enquanto antropólogo cultural, tal como Ruth Benedict e Margaret Mead, também discípulas de Boas, e ainda da erosão das diferenças e clivagens de raça, de cor, de classe e de sexo, trazida por esse harmonioso conjunto. Na base dessa originalidade estaria a cultura portuguesa, e Freire dedica a maior parte das suas energias de pesquisa a demonstrá-lo, a explicá-lo e comprová-lo. Em 1938, Freire produz um conjunto de conferências na Europa que viria a ser republicado como o mundo que o português criou. A sua teoria extravasa para o campo da recomendação social, de descritivo passa a normativo, e nada mais conveniente ao regime de Salazar. Apesar de notável pelo seu anti-intelectualismo, este regime saúda um intelectual que de seu livre-arbítrio justifica e louva as formas de colonização portuguesa. Em 1940, quando a Europa se defronta com a Segunda Guerra, o Portugal de Salazar vira as costas a estes dramas internacionais e celebra o seu próprio império com uma enorme exposição em Belém,
Belém, bairro de Lisboa, um bairro ribeirinho. O isolamento continuaria e um teórico da singularidade portuguesa que tão eficazmente louvasse a persistência do Império era de grande utilidade. Nos anos 50, o governo encomenda uma obra de notas de viagem a Freire de forma a aumentar o acervo de consolidação teórica e ideológica. Livros para fazer o que quiser, Freire viagem pelas colónias de Cabo Verde a Goa, de Angola a Moçambique, narra factos e impressões de paisagens e situações. Não deixa de nos dar elementos empíricos para contradizer as suas próprias interpretações, como quando se mostra surpreendido com o facto de ouvir goeses, habitantes de Goa, protestar contra a presença de soldados de Moçambique, que eram negros. E cito de novo Gilberto Freire: visite com vagar o ainda quase inteiro casarão do convento de Santa Mónica, que abrigou nos seus grandes dias tantas freiras, casarão hoje ocupado pelas tropas de Moçambique. A presença destes pretos, diga-se de passagem, irrita os luso-indianos, pois saliente-se ainda de passagem que os indianos em geral, não os da Índia portuguesa em particular, são à sua maneira arianistas, consideram os negros com olhos de desdém e superioridade, procuram parecer nos seus filmes, aos olhos dos ingleses que, não os conhecendo de perto, ignorem a presença de numerosos elementos negroides em sua população, arianos puros, brancos ou quase brancos na aparência e em traços, semelhantes aos caucásicos. O fato de ser raro, num filme indiano, aparecer figura de homem ou mulher escura ou de nariz menos fino, deixa-me impressionado com o arianismo indiano. Aventura e Rotina, página 285. Aos luso-indianos, ofende o facto de os portugueses terem na Índia tropas, não de metropolitanos, mas de pretos africanos. Aliás, a esplêndidas figuras de soldados estes moçambicos, altos, robustos, vigorosos, superiores aos de Angola, que se encontram em Panjim, do mesmo modo que aos que se vêem na Guiné em Cabo Verde. Só os comandantes e oficiais são metropolitanos e brancos. Outra restrição aos direitos de plena cidadania portuguesa sentida pelos luso-indianos. A restrição que, na prática, se faz em Lisboa à entrada de portugueses nascidos no ultramar nos quadros de oficiais das Forças Armadas. Neste ponto, os portugueses podem e devem seguir exemplos dos espanhóis que até generais mouros de Marrocos, têm no seu exército. Desde Cabo Verde, que ouço críticas à prática portuguesa de impedir-se ao português nascido no ultramar de ocupar cargos de responsabilidade política ou militar e de tornar-se oficial do Exército ou das Forças Armadas, e também a discriminações entre o português da metrópole e o português do ultramar, quando funcionários públicos, para efeitos de licenças ou de viagens a Portugal. Parece-me que nestas restrições e discriminações, os portugueses vêm imitando, com demasiada passividade, ingleses e belgas, cujos princípios e ritos de política e administração nas colónias são, na maioria, incompatíveis com as tradições e tendências mais caracteristicamente portuguesas de convivência humana. O governo português, que copiado do inglês ou do belga, leis com relação à presença de coloniais em cargos ou atividades nacionais, pode determinar socialmente sub-inglês ou sub-belga, não só num traço ou dois, mas em todo um complexo deles, com as piores consequências para a tradição e caráter nacional. Neste particular, o português deve voltar a ser português, admitir mouros, negros, indianos, chineses, que sejam bons e provados portugueses aos cargos de máxima responsabilidade política e militar. Fazer o que fazem os espanhóis, por isso mesmo tão amados por todos os árabes e mouros, não apenas pelos de Marrocos. Isto é da página 285 e 286 do Aventura e Rotina, que é extraordinário, contradiz tudo mais, mas enfim. Nestas evidências que o próprio autor assinala, conseguem demolir o quadro perfeito de boas qualidades com que ele pinta o Império Português, e em que celebra a cordialidade, a amizade, a sensualidade e a capacidade de intervir nos trópicos sem afrontar os locais, mas, pelo contrário, integrando-se, pela proximidade, pela convivialidade e pelo sexo. Combinando a aventura de se ter espalhado pelo mundo tropical com a rotina de se constituir uma cultura pacata e sem as ambições hegemónicas de uma Grã-Bretanha ou França, a cultura portuguesa seria um exemplo de humanismo e qualidades de quem o mundo deveria aprender. Gilberto Freire. É difícil, agora um comentário meu, para quem se iniciou à escola, ainda no tempo de Salazar, deixar de recordar estes argumentos e imagens tão familiares. Eram os soldados de Albuquerque, de Afonso Albuquerque na Índia, casando com indianas em quadrinhos românticos hollywoodescos. Eram os mapas assinalando o espalhamento e integração do Império Português com nativos de todas as cores, de mãos dadas e sorrisos nos lábios. O mito do não racismo e do grande humanismo dos portugueses. Se conseguimos já a distância necessária
para examinar com alguma frieza e objetividade estes ícones e temas que para muitos ainda são familiares e são muito familiares e se prendem à memória da aprendizagem do mundo, talvez tenha já chegado o tempo de tratar as feridas que persistem desse império. É isso. Bom, a antropóloga Cristiana Bastos, pesquisadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. A gente gostaria de saber um pouco da tua visão da antropologia em Portugal, como é que se desenvolveu essa antropologia em Portugal. Olha, eu vou falar da antropologia em Portugal só nas últimas décadas, desde os anos fins de 70 para cá. Pode-se falar em antropologia em Portugal, enfim, no princípio do século, antropologia física, folclore, etc. Mas isso é objeto já de estudo, publicações, etc., que eu não vou nem abordar. E há também uma faixa muito magra de produção ligada ao colonialismo que eu também não vou abordar aqui. Não foi uma antropologia pujante, nem muito produtiva, como aconteceu em outros países europeus, Inglaterra, França, etc. Não. E reparem uma coisa, também não era possível, não havia espaço para se desenvolver a reflexão crítica que é obrigatória estar associada às ciências sociais num regime que tinha censura e era basicamente uma ditadura. Podia ser uma ditadura branda, não muito sangrenta, mas era um regime repressor. Portanto, não havia possibilidade de... muitos livros estavam censurados, etc. Então, nessas condições, não há possibilidades para se desenvolver qualquer pensamento crítico contínuo e sistemático e com amparo académico. Então, só depois da mudança de regime, que foi em 74, é que se pode pensar em haver um espaço nas universidades, não só para a antropologia, para a sociologia, para a ciência política, etc. Porque o pouco que havia antes, estava conectado com o regime e com o projeto, enfim, de manter um aparelho colonial, mesmo que já estivesse decrépito e decadente. Como é que do nada se passa àquilo que temos atualmente, que é bastante ativo e tem uma grande massa de jovens licenciados em Portugal é o equivalente a ter a graduação. E existem várias graduações em antropologia em várias das universidades do país, tanto nas públicas como nas privadas. E essas licenciaturas têm produzido um vasto número de jovens que agora uns estão a fazer mestrado, outros não, outros estão na vida profissional já, não necessariamente a trabalhar como antropólogos, mas muitos sim, mas sobretudo para providenciar uma massa crítica bastante interessante para a recepção de publicações, novas ideias, trocas, debates, etc. Como é que se passa dessa situação de escassez a esta situação de abundância? Pronto, é um caminho particular e é o que foi percorrido por Portugal. Juntaram-se alguns doutores, algumas pessoas doutoradas no exterior ou com algum treino no exterior. Alguns tinham sido exilados políticos, outros que, por uma razão ou por outra, tinham passado pelo exterior e tinham tido formação específica em antropologia. Em alguns momentos também, alguns departamentos começaram ainda a apoiar ou na geografia ou na sociologia. No exterior onde? No exterior onde? Em França, na Bélgica, tivemos gente da Inglaterra, basicamente isso. Eu penso que não nos meios a que eu estive exposta. Talvez não sei se na Universidade da minha alguém dos Estados Unidos, mas basicamente era França, Inglaterra e Bélgica. Um da Alemanha, mas isso já foi mais tarde e não me lembro mais, talvez haja mais, mas basicamente isso. Até havia uma certa não é um jogo de força, não é bem isso, mas uma tensão também talvez não seja a palavra, mas um lado mais francófono e um lado mais anglófono nas influências da antropologia portuguesa que se repercutiam nos estilos de fazer antropologia também. Havia ainda uma presença viva da antropologia estrutural quando eu fiz a licenciatura e um certo peso, a análise simbólica, muita literatura francesa, etc. Reparem, não havia quase livros em português, recebíamos alguns livros brasileiros, mas mesmo assim eram poucos. Havia algumas traduções em espanhol, mas basicamente um estudante nesse tempo tinha que saber ler francês e inglês e pronto, não havia hipótese de fazer
a licenciatura sem isso. Na minha formação ainda havia mais peso a dos autores franceses, embora a gente lesse os clássicos, Bronski, Brown, etc. Mas os contemporâneos ingleses foi uma vaga que veio mais tarde. Quando eu comecei a trabalhar, porque eu completei a minha graduação em 82 e um ano depois eu entrei num cargo que lá se chamava então assistente estagiário, que é ainda sem mestrado, pode já entrar na carreira universitária e faz o mestrado durante o tempo de trabalho. E quando eu mudei de instituto e aí estava num ambiente muito mais anglófono, embora houvesse alguns francófonos também. E a influência da antropologia social britânica, já estudos de grupos domésticos, estudos de reprodução social, etc. Essa era a influência. Entretanto, eu pessoalmente tive uma outra influência também, que foi ter feito o mestrado com um grande historiador, que era o Vitorino Magalhães Godinho, e interdisciplinar com historiadores, demógrafos, economistas, etc. Portanto, a minha formação a nível de mestrado foi umas ciências sociais mais amplas e cruzadas, com análise, enfim, multidisciplinar. Depois, portanto, eu fui dar apoio a uma licenciatura nova, que era a do Escoteiro, tinha-me formado na Universidade Nova, e ao fim de alguns anos fui prosseguir o treino para os Estados Unidos. Nessa altura fui para Nova Iorque. Eu já tinha feito 2 trabalhos de campo, mini trabalhos de campo, vamos lá, no Alentejo, numa situação de fronteira. Estava preocupada, nessa altura, com questões de identidade em situação de fronteira política. E trabalhei na fronteira Portugal-Espanha, aliás é a única fronteira política que há em Portugal. E tinha inicialmente aproximado uma cidade espanhola que tinha pertencido a Portugal e falava português, tinha arquitetura portuguesa, etc., mas já há mais de 100 anos que estava sob a administração de Espanha. E então, nessa altura estava a trabalhar tinha trabalhado sobre essa situação de fronteira Alentejo e Espanha. Alentejo é uma região portuguesa. Havia uma literatura já anglófona sobre sociedades do Mediterrâneo e a gente tentava dialogar com essa literatura, que tinha sido um pouco a continuação da antropologia africanista sob novas formas, deslocada para o Mediterrâneo, e nisso incluía enfim, Espanha, Grécia, Portugal. Havia apenas uma obra de antropologia social sobre Portugal, era de um autor português, mas treinado em Inglaterra, José Cotileiro, e pouco mais havia para se dialogar com. Havia umas monografias produzidas por um antropólogo português isolado, que era o Jorge Dias, nos anos 50. Esse era formado na Alemanha e esse teve umas ligações, enfim, com o regime que não estão totalmente exploradas. E pouco mais, não havia quase nada de antropologia sobre Portugal. Portanto, esse período de princípio dos anos 80, que coincide com o tempo em que eu me formo e coincide com o tempo em que as pessoas começam, de facto, a fazer trabalho de campo em Portugal. Portugal real, não Portugal fantasiado e mítico do Salazar, que incluía aquele bucolismo ruralista de a conservação de um estado quase de natureza puro, e que seria a originalidade dos portugueses, que fazia parte da mentalidade do regime, combinada com um sistema colonial também dito original. Portanto, penso que se pode dizer que a partir do princípio dos anos 80 começam a aparecer trabalhos sobre o rural português examinado criticamente com instrumentos da antropologia contemporânea. E uns são feitos, enfim, mais precariamente. Eu nisso incluiria o meu próprio trabalho, que foi feito, enfim, sem grande experiência, mas alguma coisa foi feita. A partir desse trabalho do Alentejo para um outro, sobre o Algarve, que foi mais amplo, mais vasto e com uma ambição maior, com estudos demográficos incluídos, com uma proposta de a metodologia um bocado ousada de tentar isolar ou formular uma unidade de povoamento para aquela região que foi mais ou menos conseguida, que falei em redes de montes, porque o monte era a unidade de povoação, mas era muito pequena, era menor que a aldeia. Enfim, estou a desviar um bocado, estou a falar muito, mas basicamente o que se usava nesse tempo era o estudo monográfico de comunidade com o trabalho
exploratório de alguma questão relevante na antropologia. Parentesco, religião, identidade, sistema económico, etc. Portanto, era uma antropologia clássica a transitar para o que é hoje a antropologia. Já não é bem a antropologia de hoje, anos 90, já não é bem isso. E já não era nos anos 80. Teria sido nos anos 70, enfim, mas chegou a Portugal assim. E nessa altura aparecem muitos trabalhos, há uma coleção de livros de antropologia que inclui muitos deles, mas não só, que é o Portugal de Perto, mas alguns outros estão publicados fora disso, e então, mais ou menos, de norte a sul, incluindo Açores e Madeira, há uma espécie de esforço de recuperar o tempo perdido de desconhecimento da realidade portuguesa social com instrumentos da antropologia. Muitos dos que são hoje os antropólogos portugueses apareceram publicamente com esses trabalhos. O João Pina Cabral, que vinha de fora e trabalhou no Minho, o Joaquim Paz de Brito, que já lá estava e trabalhou em Trás-os-Montes, alguns antropólogos de fora, o Barreiro O'Neill e o Raul Torre, que trabalharam no norte de Portugal e fixaram-se em Portugal, passaram a fazer parte da antropologia portuguesa, o João Biel, que trabalhou nos Açores, o Pedro Cristo no Algarve, o Miguel mesmo no Algarve, o Miguel Valdalmeida no Alentejo, alguns outros na Beira. Lamento estar-me a esquecer de alguns nomes. Mas diz uma coisa, a impressão que eu tenho é que os antropólogos portugueses, esses todos que você está citando, que eu conheço alguns, são de uma geração, digamos, em torno dos 40 anos, né? Agora 40, são, 50 sim, anos. 40, máximo 50, Máximo alguns menos de 50. 40. E que me parece assim, que seria a antropologia portuguesa atual, Sim. top, estaria nessa faixa etária, talvez só com algumas pessoas um pouco mais velhas. Sim. Então isso reflete bem também esse momento de que vai ser com essa geração que nasce nos anos 50, digamos, que hoje estaria na... É um bocado verdade isso, porque a geração anterior, exceto algumas pessoas que estão aí também, por exemplo, o Joaquim Paz de Brito é mais velho que eu e o Miguel, etc. Mas a maioria das pessoas foram absorvidas por outras coisas, por exílio, só alguém com muito persistência, muita paixão pela antropologia que fez essa continuidade numa altura em que havia grandes dificuldades para isso. E então, assim, tu pode dizer que, digamos, existe já uma nova geração que já foi formada, quer dizer, vocês teriam sido mais ou menos essa primeira geração Transição, formada e tal, e que vai também se formar um pouco no exterior. Exato. E depois agora já existe um mestrado, doutorado tudo em Portugal. Exato. E como é que é no plano institucional? Porque, bom, existe, digamos, há um apoio financeiro também significativo na criação desses departamentos, do ICS, do ICSTE, etc. Como é que isso se dá institucionalmente? Como é que a tua visão, assim? É geral para as ciências, né, em Portugal? Ou a antropologia teve um quinhão melhor, foi mais bem privilegiada nesse momento? Olha, não terá sido mais privilegiada, mas teve o privilégio de não ser marginalizada, entendeu? O que não é verdade para todos os países europeus. Em alguns, a antropologia não tem tanto destaque como, sei lá, sociologia ou outras ciências humanas, ou história, etc. Portanto, foi tratada, as licenciaturas em antropologia foram tratadas de igual forma, com direito à contratação de professores, etc, etc. E isso permitiu criar-se essa visibilidade para a antropologia, mesmo que as autoridades envolvidas e o público, etc., os próprios alunos, às vezes, quando entram no curso, não saibam exatamente o que é nem para que serve, mas houve a possibilidade de se criar esse espaço de reflexão crítica, que é uma perspectiva que não é replicada por mais nenhuma outra disciplina e que contribui para uma existência de uma massa crítica e reflexiva bastante importante em Portugal. Daí a te dizer que já há uma presença visível e institucionalmente aceite dos antropólogos enquanto a disciplina para a quem se fazer perguntas, etc., como há no Brasil, como eu vejo, penso que existe no Brasil. Isso será um pouco prematuro dizer. Há mais uma aceitação, por exemplo, na mídia,
ou nos conselhos editoriais e de consulta de intelectual genérico. Pode ser de literatura, pode ser de história, pode ser da ciência política, da sociologia ou da antropologia. Então, é mais esse tipo de coisa. Portugal é um país muito menor que o Brasil em dimensão e em antiguidade destas disciplinas institucionalizadas. E também não sei se aqui no Brasil não tem a ver um pouco com haver uma questão indígena para resolver desde sempre, que tenha dado uma via de entrada aos antropólogos como parceiros de diálogo. Mas não implica que não haja o espaço para um dia vir a ser. Eu já fui consultada algumas vezes para questões específicas, uma vez sobre etnomusicologia, algumas coisas, mas na maior parte das ocasiões podia ser antropologia ou podia ser qualquer outra ciência social, mas a antropologia tem legitimidade suficiente e tem espaço, e por ter uma diferenciação das outras disciplinas tem um espaço autónomo que é reconhecido. Portanto, é mais por aí. Só para fechar aquilo que eu estava a dizer, houve esse ciclo de ruralismo na antropologia portuguesa, vamos lá, que marcou as publicações, eu acho que até ao fim dos anos 80, e entra um bocadinho para o princípio dos anos 90, e depois havia uma certa secundarização da possibilidade de fazer antropologia urbana, não havia tanto espaço para isso. Hoje em dia não, já se faz todo tipo de temas urbanos, e já se começa. Eu penso que estamos na véspera de se assistir a um retomar de questões que tinham a ver com uma reflexão sobre o colonialismo e com os espaços de língua portuguesa que há atualmente no mundo. Muitos projetos que estão a ser desenvolvidos hoje visam questões ligadas a países de expressão portuguesa, Cabo Verde, Moçambique, Angola, etc. O que também eu acho que marcará um ciclo novo que já se está a abrir na antropologia portuguesa e que também só pode existir. Já começa a haver já alguns trabalhos ligados à Índia, etc. E também começa a haver alguns trabalhos ligados a nada disso. O que terá que vir a ser, como uma antropologia amadurecida, não tem que estar a examinar a identidade nacional, seja ela ruralista, urbana ou pós-colonial. Pode ser qualquer outra coisa, e assim é que se verá o amadurecimento da ciência. Há também uma área, isso eu não faço parte, muito forte em Portugal, ligada à museologia, ao estudo de coleções, a uma reflexão até teórica sobre a museologia, que eu assisto, muitos colegas meus estão a trabalhar nisso, e enfim, é uma pequena área mais teórica sobre simbólico, e possivelmente eu não estou a dar conta de tudo, mas enfim, é um mapa mais ou menos, enfim, em esboço do que se passa agora. Na tua visão, Portugal não teve um Malinowski, um Lévi-Strauss, uma figura central, iniciadora? Olha, podemos arranjar uns nomes, mas não são Malinowski, não são o Radcliffe Brown, e mesmo resta ver quem são esses Malinowski e Radcliffe Brown que a gente arranjou como ícones da disciplina. Talvez o que eu resgate desses autores, de Malinowski, por exemplo, é um extraordinário produtor de estudos monográficos, muito bem feitos, etc. Agora, a disciplina tem, quanto mais a gente revê a história da disciplina, mais vê que tem nascimentos múltiplos, contínuos, e que podem sempre ser reinventados. Se a gente se fixa no Malinowski, então cadê toda a antropologia norte-americana, não só boas e não só essa literatura que nos ficou, mas todos os esforços de estudos indígenas que havia continuadamente e produziram literatura. São anteriores a Malinowski, são paralelos e são independentes. Mas pronto, é um ícone que a gente arranjou aí por algumas razões. E diz uma coisa, assim, por exemplo, tu falasse assim, que no encontro da graduação, a parte das coisas que vocês liam era em francês e inglês, que eram poucas coisas brasileiras e tudo. Hoje, digamos, aos poucos, a gente também está tentando introduzir leituras de coisas de antropologia portuguesa de Portugal no Brasil, mas ainda é incipiente. Mas o caminho inverso, tu acha que existe? Vocês leem coisas nossas ou não muito? Tem Certamente. livros obrigatórios? Hoje em dia lê-se cada vez mais. Por exemplo, assim, o que é uma literatura, digamos, meio que obrigatória em cursos de graduação, pós-graduação, de literatura brasileira, de antropologia? Olha, deixa só, essa não sei te responder, porque eu há muito tempo não estou responsável por cursos de graduação, não tenho qualquer contato com graduação, seria injusto estar a dizer, porque não sei mesmo. Mas eu já retomo isso e ainda volto à pergunta anterior, se há nomes da antropologia portuguesa
Já agora, para identificarmos quem são os nomes. Geralmente, quando eu andei na graduação, traçava-se as origens da etnologia portuguesa nos folcloristas, linguistas folcloristas, Teófilo Braga, Adolfo Coelho, Conselheiro Pedroso, esses eram os nomes dados. E depois tinha tudo desembocado num outro autor que fez uma enorme etnografia portuguesa de levantamento, tipo seria um Fraser, se alguma coisa, não um Malinowski, mas um Fraser, que faz todo o levantamento, é uma obra de referência com o folclorismo português, chama-se Leite Vasconcelos. Não criou discípulos, deixou um rastro na Faculdade de Letras, mas não criou discípulos diretos. Depois, nos anos 50, retoma-se um autor, mais uma vez também desgarrado e sem continuidade, que é o Jorge Dias, que eu já mencionei há pouco, porque fez uns trabalhos sobre aldeias rurais no norte de Portugal e fez também uns em Moçambique. Ligado a esse Jorge Dias, houve um grupo que acima teve um trabalho contínuo, ligado ao museu, de levantamento de etnografia portuguesa, e que produziram vários estudos muito interessantes sobre cultura material e arquitetura popular, etc. Os levantamentos que eles produziram, que são etnografia mesmo, museologia, vamos lá, não são etnografia integrada tanto, mas estudos detalhados etnográficos, são bastante preciosos e mantiveram uma tradição quase em continuidade. Eu ainda tive na minha formação contato com esse grupo ao vivo, o Dr. Ernesto Veiga de Oliveira, Benjamin Anos Pereira e Fernando Galhano. Com o Benjamin mantemos todos da minha geração uma relação boa de amizade, porque ele está associado ao Museu de Etnologia, onde está também agora Joaquim Paes de Brito. Se podemos também reescrever essa história e centrar-nos na antropologia física, por exemplo, que nos dá toda uma outra leitura do... isso está a piscar. Eu sei, tem 5 minutos. Toda uma outra leitura da história da antropologia. Para responder à tua pergunta sobre se nós lá lemos autores brasileiros, neste momento não só lemos, como estamos em tráfico constante de influências e visitas, o que é uma coisa recente, relativamente recente. Quando eu fiz o trabalho de campo no Brasil há uns anos, não havia nenhum contato, havia, enfim, um livro ou outro, mais conhecido, com melhor distribuição livreira, Gilberto Velho, Roberto Amata, e pouco mais. Revelou-se para mim um mundo incrível de ter frequentado a Ampox e a ABA. A ABA era mais impressionante em qualidade de produção científica do que a Associação Europeia, por exemplo, que integrava os vários países europeus, e eu fiz algum esforço de introduzir a literatura existente, e os meus colegas também. Houve um movimento simultâneo de troca. Houve um momento bastante feliz em que fomos convidados, um grupo de portugueses, de antropólogos portugueses, foi convidado da ABA para uma conferência que houve no Rio de Janeiro, e houve um momento de troca assim oficial nesse momento. Foi em 94, se não me engano, 95 talvez, 95, exato. E a partir daí estabeleceram-se laços duradouros, substantivos, que eu acho muito interessante. Não é em cima de convênios, porque já havia convênios entre o FRJ e a Universidade de Lisboa, entre esta e aquela, isso já existia no papel. Agora, a troca substantiva não havia, e hoje em dia eu acho que há troca para cá e para lá. É com muita alegria que vejo isso acontecer. Não é para haver um neo-imperialismo da língua portuguesa, etc., mas que a gente pode beneficiar muito de uma reflexão que vem que tem alguns pontos de vista, alguns pontos de situação comuns, e enfim, é muito agradável trabalhar na mesma língua, não é? E os congressos lusófilo-brasileiros também contribuíram um bocado para essas aproximações entre cá e lá. Enfim, é um lado também do achatamento do globo e do encurtamento da distância. Fala. A pergunta que eu queria te fazer é como é que tu vê, a partir da tua pesquisa, né, que tu trabalhou com o mundo rural, de fronteira, fizesse até um pouco de arqueologia, fizesse um trabalho sobre globalização cultural a partir da questão da AIDS, saberes científicos, etc. Tu acha que ainda é possível a gente pensar a antropologia dividida entre rural, urbano, tribal? Ou tu vê uma coisa... Como é que tu vê a antropologia hoje a partir do teu trabalho?
Olha, isso era tema para uma conferência enorme, mas assim, em breves palavras, eu acho que a antropologia hoje, no momento que a gente está a falar, já é pós-reflexiva, já pode beneficiar daquele momento de autoexame crítico, saber onde é que estamos e para onde é que vamos e repensar as categorias e fragmentar tudo. E hoje é uma antropologia que já se pode fazer em todas as direções. Perdeu os medos o medo urbano, claro, já há muito tempo, pronto, já não é rural, não é tribal, pode ser também, não precisa deixar de o ser. Há espaço para isso, um espaço para uma visita a esses modos de fazer antropologia mais crítico e beneficiando do que se faz mais. Perdeu o medo do transnacionalismo, de trabalhar em redes que não coincidem com lugares físicos e comunidades fechadas, e pode existir em todas essas direções múltiplas, associada a diálogos com outras disciplinas e com espaços de autonomia teórica próprios em direção a assuntos. Pronto. Antropóloga e colaboradora de jornais em Portugal, Cristiana Bastos, da Universidade de Lisboa. Eu queria que tu nos contasse um pouco a história da imprensa em Portugal, dos jornais, falasse um pouco dos jornais que existem, que são mais conhecidos, o que os distingue, algumas características gerais. Olha, eu tenho que esclarecer, eu não sou jornalista e a minha colaboração com jornais foi num período muito específico, quando eu estava a trabalhar numa uma exploração globalizante e ao mesmo tempo da antropologia médica em torno da epidemia de AIDS, SIDA que a gente chama, e nessa altura fiz um tipo de colaboração específica em cima do tema. E nessa ocasião tive algum contato com o que é trabalhar em jornal, mas não sou jornalista, enfim. O que eu conheço da imprensa em Portugal é como leitora, basicamente. Às vezes faço recensões, uma coisa assim, mas não passa muito disso. O que é? Temos uma imprensa semanal com uns 3 ou 4 semanários de grande tiragem, a maior dos quais é o Expresso, e por acaso era nesse que eu colaborava, que já existe há 25 anos, exatamente, está a comemorar agora os 25 anos e com grandes parangones. E tinha surgido ainda antes do fim do antigo regime, com um contrapeso, enfim, crítico, e com aquilo que podia ser passar nas entrelinhas da censura, que a imprensa era censurada em Portugal até 74. E a imprensa diária que se tem reconfigurado muito. Havia os títulos que havia quando, em 74, mantém-se, eu creio que 2, que é o Diário Notícias e a Capital, porque os outros, que é o Diário Popular, o Século, acabaram entretanto por razões diversas, e os que existem hoje também foram criados posteriormente. Um deles é o Público, que surgiu como um projeto, é relativamente recente, o Público tem uns 5, 6 anos, surgiu com um projeto uma proposta de, numa imprensa diária, reproduzir a qualidade da imprensa semanal, com artigos críticos, com muita qualidade de análise, etc. Às vezes um pouco em detrimento do aspecto mais noticioso, mais objetivo que a outra imprensa diária mantém. Opinião, claro. Com colunas de opinião, etc. Mas que deu também um estilo que agora é seguido por alguns outros jornais. Essa coisa de ter colunistas diários, espaços de opinião, análise crítica, existe agora na imprensa portuguesa diária, mas nos outros. Mas há um mais de grande tiragem, menos reflexivo, vamos lá, que é o Correio da Manhã, que é mais, enfim, notícias de chamar a atenção, etc. E há um recente que não me lembro como é que se chama, que é enfim, pensou-se dirigido a um público com menos hábitos de leitura, e não sei se funcionou muito. Depois há uns desportivos que saem 2, 3 vezes por semana, que têm muita tiragem também, a Bola e o Record, etc., e que acabam por ter um grande número de leitores. E há revistas semanais,
a Visão, há uma mensal que é a Grande Reportagem, relançou-se agora a Vida Mundial, que era uma antiga revista com um grande impacto. Os jornais semanais ou os diários no suplemento de domingo têm revista também, sempre revista ilustrada, com artigos maiores, de maior impacto. E pronto, basicamente é isso. Os jornais são todos de Lisboa ou eles... Não, olha, por exemplo, o Público, eu falei dos de Lisboa, lamento, há o Jornal Notícias no Porto, mas os de tiragem nacional maior, e há jornais regionais, obviamente, todas as pequenas cidades têm o seu jornal regional, geralmente semanal, às vezes mais que um. E às vezes esses jornais locais até tinham tiragens por assinatura, etc., que alcançavam o resto do país. Havia casos célebres acho que eram Notícias da Amadora, o Comércio do Fundão, jornais pequenos, locais, que tinham uma qualidade crítica que chegava para lhes dar implantação para o país inteiro. Mas os jornais que eu citei, os que têm tiragem nacional, são basicamente editados em Lisboa, embora tenham suplementos diferentes regionais. Por exemplo, o Público tem um suplemento local diferente para Lisboa e para o Porto. O encarte interno é diferente para a região norte e para a região centro-sul. Como é que se dava essa censura em Portugal? Assim, os jornais aqui no Brasil tinham estratégias de publicar a página em preto ou publicar receitas. E existia uma forma de já se saber? sabia o que era, não é? Eu não lembro bem, que é uma coisa que era com a minha infância e adolescência, mas através da narrativa dos jornalistas ao tempo tinha que se ter estratégias para ludibriar o censor e tentar, uma coisa que meio que internalizou, uma escrita de entre linhas, mandar a mensagem sem falar da coisa diretamente. E havia muitas estratégias, andar à volta do assunto com metáforas, usar palavras que às vezes tinham tanto significado, mas que não eram identificáveis pelo censor, nem sempre era muito inteligente. Né? Às vezes havia isso, publicar assim, alguma coisa código, dizer isto é uma parte que foi censurada, mas sabe, isso não só seria identificável por algumas pessoas, o público a quem se queria chegar não capta essa mensagem de aqui está um texto bloqueado, mas vão tentar mandar alguma coisa que tenha a ver com o assunto que se queria falar. Era diabólico, porque olha, nesse tempo nem havia as facilidades de composição recorrendo a computador que há hoje. Portanto, a página tinha de ser refeita à última hora, depois tinha que se dar tempo à coisa ir ao censor e voltar. Era uma grande dor de cabeça, sobretudo para o editor, que tinha que fechar a edição, tendo em conta todas essas coisas e assim previstos. E, quanto a mim, o efeito pior de tudo isso foi o efeito de censura interna que se teve, que eu acho que tem efeitos a longo prazo. Ainda hoje, às vezes é difícil abordar claramente uma coisa com a objetividade que se tem num país onde nunca houve censura desta, como os Estados Unidos. Haverá outras formas de censura, mas pronto, pressão económica, etc. Mas essa coisa de ter um texto estropiado e cortado por alguém que está ao serviço do regime e que não está nem aí para o texto e para a mensagem é terrível. Dá vontade de, logo à partida, fazer um texto que pelo menos o texto sobreviva e que não fique todo cortado aos pedaços e reconhecido. O Público, tu acha que é o melhor jornal português? Quais seriam as críticas que tu teria ao projeto editorial deles? O melhor jornal português, isso é discutível, diferentes opiniões, tanto que você vê que está falando do público leitor ou do público jornal? O jornal. O jornal Público. Se é o melhor jornal português. Olha, já houve um tempo em que foi considerado o melhor jornal português. Não é o de maior tiragem, é um projeto bastante interessante,
acho que concorre com o outro, que é o Diário de Notícias, que sai pela manhã também e que tenta cobrir o mesmo tipo de audiências de público. É uma coincidência aqui de palavra. O que é que eu posso falar? Como leitor, eu leio os dois. Às vezes, uns dias leio um, outros dias leio o outro. Gosto de coisas diferentes em cada um deles. Não é óbvio para mim que um deles seja muito melhor, porque houve um tempo em que sim, que toda a gente que, sei lá, que andava à volta da universidade, etc., lia o Público e mais nada. Hoje em dia não é tão claro assim. Portanto, o Diário de Notícias terá feito um trabalho de recuperação de estilos, até com suplementos, etc., que não fica tão atrás do Público assim. E eles seriam comparáveis a que jornais no Brasil? Olha, são diferentes. Tem um formato, que é o formato pequeno, que conquistou o público português. O Diário de Notícias era aquele spreadsheet grande, tipo New York Times, e mudou de formato para aquele formato pequeno, tipo Pasquim, que se tornou mais popular nos leitores portugueses. E isso eu acho que nenhum jornal tem no Brasil, dos que eu conheço. Jornal do Brasil, Estadão e Folha, que são os que eu conheço melhor, são grandes. Não existiria, talvez, etc. Mas Diário Catarinense, os jornais locais. Esses jornais locais têm isso. Eu pessoalmente gosto bastante desse formato. Quando morava nos Estados Unidos, o New York Times era penoso de ler, e os pasquins, os jornais populares, menos críticos, é que tinham esse formato mais agradável. Portanto, há uma coisa física diferente dos jornais. Não há nenhum com a quantidade de suplementos que tem, nenhum diário, com a quantidade de suplementos que tem o Estado e a Folha de São Paulo ao final de semana. Há portugueses que leem o El País regularmente ao fim de semana, que é o mais parecido. E que isto é muito antinacionalista dizer, mas às vezes tem artigos de reflexão internacional mais objetivos e menos localistas, provincianos, que alguns jornais portugueses têm. Depois, os jornais lá vão variando muito, porque os colunistas vão variando também de jornal. Algum que era do Independente, por exemplo, agora está no Diário de Notícias e leva o Público atrás. Outros que eram do Público passaram a ser Diário de Notícias, vice-versa. Diário de Notícias passaram ao Público. Do Expresso, há muito roubo de autores entre a imprensa semanal e diária, nos dois sentidos. Colaboradores que eram regulares do Expresso passaram a ser do Público. Aliás, o Público levou uma grande massa de colaboradores do Expresso para o seu projeto editorial. Mas hoje em dia também já há trânsito no sentido inverso. Colaboradores do Público que vão para o Expresso. O Expresso conseguiu manter, isto é a opinião minha, pode não ser fundamentada pelos fatos, mas eu tenho a impressão que o Expresso conseguiu manter uma massa de leitores crónicos que por hábito compravam o Expresso e nunca deixaram de o comprar. Mesmo em alturas em que estava de leitura menos interessante. Que eu achava, eu comprava o Expresso e ali no estado rapidamente perdia o interesse. Depois há um outro que é independente, que é mais irreverente e mais do contra, menos interessante do ponto de vista de tratamento de assuntos, mas mais interessante de ler. Tem colaboradores que escrevem coisas mais ousadas e que por isso se tornam interessantes. E tem um lado mais de brincadeira, etc., que em si às vezes vale o preço da compra, como uma coisa lúdica. Vamos lá, embora o projeto independente não seja um projeto lúdico, é um projeto sério, mas eu pessoalmente acabo por o comprar com fins lúdicos. Vamos lá. Para informação, eu acho que os diários dão conta da informação que vai acontecendo dia a dia, tanto Diário de Notícias como Público. Eu, por acaso, não leio o Capital, gosto mais de comprar um jornal de manhã. Há jornais da tarde que serão bons também. E para fazer o balanço da semana, o Expresso e o Independente. Há um outro que é o Semanário, não tenho certeza se ainda existe, que era talvez mais conservador. E houve um projeto muito interessante que era o Já, mas não se manteve. Há um suplemento do Diário de Notícias ao sábado que é um bom, é como se fosse uma revista, muito bom. E olha, vai variando, é difícil estar a generalizar porque eu estou a falar isto hoje,
daqui a 6 meses já houve reestruturações editoriais que fazem mudar um pouco o sentido das coisas. Então, eu diria que a imprensa portuguesa cobre um amplo espectro. Não é assim, não há nenhum jornal que eu diga, olha, este equivale ao Le Monde ou este equivale ao Estado. Eu acho que em algumas coisas até eu me informo mais com o Diário Português do que, por exemplo, com o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. A qualidade colonial, o estilo colonistas daqui parece mais semelhante à imprensa americana. Me parece mais. Eu estou a ver nos jornais de São Paulo, por exemplo, vejo até formatos, estilos, distribuição de páginas que eu reconheço do New York Times. Os portugueses são mais outra coisa, têm uma tradição própria. Não são Le Monde, não é o El País, como digo. A gente pode muito facilmente comprar o El País e ter acesso a isso, que é uma língua fácil de ler para o português, e se quiser mais sofisticação, compra o Le Monde. Mais raramente jornais americanos ou ingleses, mas as pessoas do mundo financeiro, etc., compram os jornais ingleses. Os jornais brasileiros circulam e são vendidos lá, não? Jornais nunca vi, embora acredite que sim, que existe. O que circula muito e que se vê nas bancas é o Veja, isto é, sobretudo o Veja. Aparece muito lá e além disso aquelas revistas de telenovela e etc. também aparecem lá, eu penso com reedição lá. O que também há muito lá, não é de imprensa, mas pronto, aparece nas bancas, é os Luluzinha, Bolinha, Cebolinha, Mónica, etc. Eu acho que até preços mais baratos do que aqui. Tem convênios. A Abril sempre esteve presente em Portugal, desde que eu sou criança. Sempre tive acesso a Mónica desde que existe, Bolinha, Luzinha, etc. E Patonal, Zé Carioca, tudo isso existe lá, com cunho daqui, alguns reconvertidos na linguagem para a sintaxe de Portugal, que é um pouco diferente daqui. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a televisão, sobre a televisão portuguesa e os programas brasileiros na televisão portuguesa. Olha, isso é é um assunto de muita polémica. É assim, basicamente, nós tínhamos 2 canais suportados pelo Estado, portanto não muito independentes, mas com alguma independência editorial. Okay? Hoje em dia mais 2 canais privados, que é a SIC e a TVI, e há acesso relativamente fácil através da parabólica a todos os canais europeus e mundiais, e agora há também TV Cabo, que eu não conheço bem, que eu não tenho em casa, ainda não tive muito contato com isso, mas abre o leque de escolhas muito. Creio que em 75 passou a primeira novela brasileira em Portugal, que era a Gabriela, que foi um enorme sucesso, porque era uma linguagem televisiva nova. Repare que até 74 havia censura, portanto, filmes, era tudo passado pelo crivo da censura. Então era muito monótono na programação, havia teatro português, havia coisas clássicas, etc. Às vezes uns folhetins portugueses muito teatrais, e aparece de repente aquela linguagem cinematográfica própria para televisiva mesmo, própria para a televisão, que as novelas brasileiras conseguiram alcançar ao fim de vários anos de experiência e desenvolvimento, e em cima de uma obra que já era conhecida através da literatura. A Gabriela era conhecida, não de todos, mas muita gente tinha lido Jorge Amado e gostava. Era um autor bastante apreciado em Portugal, e o tipo de crítica social que ele tem na literatura, como não era sobre a realidade portuguesa, não falava diretamente sobre aqueles assuntos que eram proibidos e censurados em Portugal, então podia existir, passava. E a Gabriel foi o maior sucesso. Tem-se conta, ver e ver reuniões que terminavam para as pessoas poderem ver a Gabriela. Diz-se até que a reunião do Conselho de Ministros foi interrompida uma vez que todos queriam ir ver, já estava na hora da novela, queriam ir para casa ver a novela. Pronto. Esse foi um grande sucesso, que foi continuado por outras novelas e criou-se um espaço próprio para a novela brasileira em Portugal. Quanto ao impacto disso na linguagem, nos costumes, etc., está por estudar. Há um senso comum. Certas expressões foram introduzidas. Hoje é comum dizer tudo bem, que é uma coisa que não existia em Portugal. Tudo bem,
é daqui do Brasil. Outros não são incorporados, mas são reconhecidos. E a fala brasileira, embora beneficie de uma fonética, é mais fácil identificar, mais fácil reconhecer o português do Brasil por portugueses de Portugal do que vice-versa. Assim como é mais fácil identificar, de reconhecer o espanhol, o castelhano por portugueses do que vice-versa, por razões fonéticas, assim dizem os linguistas. Mas além disso, ainda há uma grande exposição da fala do Brasil através das novelas. Portanto, há uma grande assimetria nisso. Há diferenças de implantação por classe, por género, etc., por região, por rural-urbano, que poderia ser estudado. E acho que já há trabalhos nesse sentido, mas eu não estou dentro dessa literatura, posso falar disso só como senso comum. Agora, em cima disso, dessa tradição de abertura para a TV brasileira, há um fenómeno que é com um canal privado, que é assim que tem grande intimidade com a Globo, vamos lá. E então não só o estilo novela passou, e hoje em dia há novelas portuguesas feitas muito inspiradas nas novelas brasileiras, e enfim, estão ainda no começo, portanto não têm o know-how, nem há os atores treinados para TV como há no Brasil, mas pronto, lá vão dando os seus passos, já estão melhores do que há 5 anos atrás, há 10 anos. Não, nem há 10 anos, a primeira novela portuguesa é muito mais recente, são uns 5 anos, talvez, 6. Mas há um estilo de show ruidoso, com muito estímulo visual, frenesim de imagem, etc., que eu acho que é inspirado em programas brasileiros. Até, eu não sei como é que ele se chama, é um brasileiro que foi para Portugal trabalhar na SIC e criar esses shows, e é responsável por shows desses que, enfim, que a classe média meio que se horroriza, os intelectuais se horrorizam, mas o povo adere. Programas de auditório com público. Grande auditório, de massas, ultrapassaram. Havia um cómico português que era assim indiscutível, de grande criação de grandes audiências, que é o Hermes José. Pronto, os programas dele eram um sucesso garantido em qualquer canal. Ele está no 1, pois assim conseguiu até ultrapassar. Ele mesmo com esses shows popularuchos de... Eu nem sei os nomes direito. Corresponderia ao Faustão. Exatamente. Faustão e Domingão e... Silvio Santos. Exatamente, é isso. Esse tipo é novo, é feito com atores nacionais, com comediantes nacionais, às vezes até medíocres, menores, etc. Mas com esse estilo ruidoso, barulhento, de imprevisto, de ir atrás das pessoas e fazer assim golpes que foi modelado a partir da Globo, eu penso. E aí depois há outros fenómenos curiosos, que é, por exemplo, tanto a SIC como a TV1, a RTP1 compram programas à Globo, novelas. Então chegou a haver Globo contra Globo em canais diferentes portugueses. Por exemplo, que é muito interessante para vocês. Eu nunca me teria dado conta disso se não fosse alguns amigos brasileiros. Já vi como é que é possível Globo contra Globo no mesmo canal. Hoje em dia não se vê tanto. Depois a SIC usa técnicas agressivas que estão até muito bem descritas por um filme feito pela Marianne Otero, que é francesa mas radicada em Portugal, para um canal francês que é Arte. E ela fez um filme, um documentário sobre TV privada, em que usou a SIC como exemplo. E, por exemplo, os episódios de novela não são passados com o mesmo recorde que tem no Brasil. São passados não digo a metro, a minuto, para competir com outras coisas que estejam passadas noutras TVs. Eu não sei se existe essa técnica no Brasil, que é, estão a monitorar o que é que está a acontecer noutros canais. E estão a passar uma coisa de garantida audiência enquanto os outros estão a passar. Depois interrompem quando os outros interrompem. Eu não sabia, isso não fazia nenhum sentido. Eu tinha começado a ver uma novela aqui no Brasil porque estava num lugar, pronto, que era... TV era o único entretenimento, quase. E era O Rei do Gado. E essa novela estava a passar em Portugal. E eu já agora quis ver o fim da novela e eu não conseguia entender como é que eles interrompiam numa hora e não noutra, porque não tinha nada a ver com o enredo da novela. E depois soube que não tinha nada mesmo a ver com o enredo da novela, tinha a ver com
competir com os outros, o que os outros canais estavam a passar, para manter o pessoal preso e não desligar e ir ver outra novela, para manter preso naquele canal mesmo. Portanto, tem esses... assim que é um canal assumidamente de audiências e comercial e usa essas estratégias. E pronto, passa novelas, grande audiência, etc. Passa em simultâneo com o Brasil, muitas vezes, por aí. Quantos canais tem na televisão portuguesa? Já disse 4, tem dois estatais, 1 e 2, RTP1 e RTP2, SIC e TVI. E depois ainda há a RTP Internacional para ser mandada para o exterior. Acho que há a RTP África, especial para países africanos de língua portuguesa. E há esses canais, satélites, cabo, etc., que são do exterior e que são recebidos lá. E a audiência das emissoras privadas é bem maior do que as estatais? A maior é da SIC, sim. A menor é do RTP2, acho eu, não tenho certeza. Assim se diz, tem muitos programas culturais, de muito boa qualidade, mas não tem grande massa de audiência. Mas são mantidos. Bom, Cristiana, como tu já morou nos Estados Unidos, conhece bem a imprensa aqui, lá em Portugal, a gente tem falado muito do fenômeno de globalização em relação à mídia. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Como é que tu vê esse processo de globalização, qual é a influência que ele tem na produção e no consumo dos jornais? Quer dizer, nesse momento tu estava falando que em Portugal se lê O País, não é? Que é um jornal espanhol. Isso é recente? Isso sempre existiu? Eu acho que o fenómeno da globalização é isso, não é isso que é provocado pelo fenómeno da globalização. Entende o meu raciocínio? Isso é que a gente chama globalização, é poder por razões materiais de encurtamento das distâncias e de embaraçecimento do acesso a certos bens, há uma circulação maior dessas coisas que estavam mais restritas a espaços circunscritos, nacionais, locais, etc. E isto é nada comparado ao que pode circular de informação através de internet e e-mail e listas de redes de troca de informação, etc. Como é que está funcionando o e-mail e a informatização em Portugal? Olha, recente, eu não posso... Tenho dados para falar disso assim como um embasamento empírico, não é? Mas eu vejo o fenómeno de adesão a esse meio de comunicação recente e em constante expansão. E também já com aquele cansaço de, no princípio você liga-se a listas de informação, etc., e quer saber essas redes de subscritores e depois não tem já energia para gerir isso e só gera o e-mail mesmo para coisas práticas. Sempre foi essa a minha gestão do e-mail, até porque, como tendo dito que não podia passar muitas horas ao computador, sempre tive um uso muito utilitário disso e passo pouco tempo na internet, quase nenhum, porque pronto, tenho tempo limitado e tenho outras coisas para fazer. Agora sei que está lá, se eu quiser ler o Público ou Diário de Notícias ou Expresso enquanto estou aqui ou em Providence ou em Nova Iorque, eu posso fazê-lo, mas se calhar escolho não fazer. E também é um outro lado dessa globalização generalizada, de a gente poder ter acesso a tudo isso, é poder escolher também não ter a interferência de todo esse ruído. Ninguém aguenta estar a ser estimulado por todas essas fontes de informação. Eu não aguento. Não? Acho que vocês, jornalistas profissionais, têm mesmo que o fazer mais constantemente. Mas agora também podem usar veículos. O que eu acho interessante nisso é que os veículos embarateceram. Hoje tem um equipamento de base que pode nem ser privado, pode ser de uma faculdade, uma escola, e pode, através disso, consultar grátis. O jornal nem precisa pagar o preço do jornal, muito menos o preço do transporte do jornal. Então isso é que permite novas escolhas, permite que a gente não fique limitada àquilo que se faz regionalmente. E, por exemplo, há pouco a gente estava com uma pergunta de antropologia, que é a antropologia contemporânea, se é ainda regionalista, se não é. Hoje permite-se desenvolver linhas teóricas em articulação com, às vezes, lugares que não têm nada a ver com o lugar físico onde a gente está. Eu faço antropologia da ciência hoje,
Ninguém do meu departamento, no meu instituto faz, nem dos departamentos vizinhos, mas eu estou em articulação com redes que estão localizadas, pessoas que estão localizadas fisicamente no Upstate New York, em Cambridge, Massachusetts ou na Califórnia, e não há problema de interação diária física, porque a gente tem interação cibernética e isso não é problema. Isso não substitui que eu vivo no real, dia a dia, carne e osso, com papéis, canetas, livros, etc. E jornais físicos também, que eu gosto mais. Confesso que gosto muito mais de virar a página do que clicar para ir atrás de uma árvore que vem no computador. Gosto mais do jornal físico e não deixo de o comprar só porque posso ter acesso a ele de forma eletrónica. É bom jogar com essas duas possibilidades, eu acho que é isso. Agora, que esse medo da globalização ser uma massificação e homogeneização da ideologia e da cultura, eu acho que isso é uma perspectiva muito que não vê ainda o que está a acontecer. Ninguém fica a pensar espanhol por ler o El País em vez de ler o Diário de Notícias ou o Público. Muito pelo contrário, amplia e dá mais possibilidades. E dá sempre respostas originais locais. Eu vejo essa coisa da globalização, eu pessoalmente, vejo essa coisa da globalização como uma abertura de possibilidades que, se não tiver completamente ao serviço de projetos homogéneos económicos ou políticos, mas for consumida dentro de regimes democráticos, com acesso a escolhas, é só uma questão de diversificar as escolhas e permitir mais originalidade local. Agora é a minha visão e nem toda a gente está de acordo com isso. Qual é a tua visão da imprensa brasileira? Tu tem um bom trânsito, assim? Olha, já tive mais. Hoje em dia não sei. Não sei te dizer. Faz perguntas mais específicas. Essa é muito geral. Havia jornais que eu achava bons, mas dentro dos que eu conhecia era só o Estado, a Folha de São Paulo e o Jornal do Brasil. Eu morava no Rio, portanto tinha uma certa tendência a preferir ler o Jornal do Brasil por causa de informações locais. Se bem que eu tinha mais artigos de opinião melhor e perspectivas internacionais melhores nos jornais de São Paulo. E de coisas culturais também eram melhores. E eu acho que existia uma transição de gostar mais de ler a Folha para passar a ler o Estado. Mas também não era definitivo, foi naquele momento, era assim. Não, em geral, os jornais brasileiros são tidos como conservadores. Os donos dos jornais são extremamente conservadores, os jornalistas são mais progressistas, mas acaba predominando a linha. Como é que tu vê essa localização política dos jornais portugueses? Existe? Olha, em última instância existe um dono do jornal, dinheiro e tudo, e que pode ficar calado, mas ultimamente pode mandar. E às vezes a gente esquece disso. Portanto, há o editor que não é o dono e que geralmente é menos conservador que o dono. E tem mão livre para fazer muita coisa, mas até certo ponto. E em última instância o dono, a companhia que é proprietária do jornal, pode interferir e mudar o editor. Portanto, há sempre essa tensão que está presente e toda a gente sabe, embora as pessoas ajam como se não existisse isso, não é? Se os jornalistas são mais à esquerda, mais progressistas, olha, eu acho que já foi tempo. Houve um efeito com esta nova imprensa pública, etc. Como a imprensa era muito esquerda, no fim dos anos 70 e terá durado até ao princípio dos anos 80, criou-se uma atitude que eu não consideraria bem de esquerda, é mais também não é nihilismo, mas é uma espécie de já estar instalado criticamente num certo ponto de observação do mundo e ser um bocado, ter perdido uma certa ingenuidade que está associada ao progressismo e à esquerda, sabia? Então, também não é conservador, mas é uma espécie de, crítico generalizado, cansado, meio snob,
que eu noto em muitos jornalistas portugueses, sinceramente. O diploma é Que lhes obrigatório. falta, e é isso que a gente encontra no meu país e encontra na imprensa internacional, lhes falta assim um certo engajamento, na minha opinião. Isto certamente seria contestado por muitos jornalistas portugueses. Mas falta-lhes um vício, uma ingenuidade que já tiveram no passado e que agora parece que ficaram todos cansados, têm vergonha de ir atrás de projetos verdadeiramente progressistas e são meio blasé, talvez seja a palavra. Como é a formação do jornalista em Portugal? Não sei. Não. O diploma é obrigatório? É preciso? Não sei te dizer. Não sei te dizer porque isso tem variado muito. Há um curso de comunicação social, mas há aquela velha escola jornalista que diz que o jornalista se queria parar os lápis primeiro, para os lápis, vai buscar a folha de papel e tal, tem que ser criado no jornal desde quase criança para saber o que é ser jornalista. E há muitos desses jornalistas assim formados, portanto na marra, no jornal, que desprezam esses meninos que vêm dos cursos de comunicação social e jornalismo que acham que aprenderam tudo quando estiveram na faculdade a estudar Foucault e Lacan e Derrida e sei lá, mas não a saber fazer um artigo objetivo, etc. Entendeu? Portanto, não, tem variado muito. Se eu generalizar, estou a ser injusta em relação ao que se faz. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Ok.